pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula de Linux. Eu sou Henrico e a gente vai falar um pouquinho mais sobre arquivos e diretórios. Se você assistiu a aula passada, você deve se lembrar que a gente falou brevemente da árvore de diretório do Linux. E eu trago uma pergunta para vocês. Por que a gente deve aprender a organização dos diretórios raiz do Linux? Essa árvore de diretórios ela é controlada por um conjunto de regras estabelecidas pelo Linux File System Standard, ou seja, uma organização que chegou e falou qual vai ser o padrão do Linux, e basicamente todo o Linux segue esse padrão, né? E conhecendo essa organização de arquivos, vai ficar mais fácil entender que os programas que a gente instala fazem no nosso computador. A gente vai ter a seguinte estrutura. A gente vai ter o barra, onde vai ser o diretório raiz, que vai ser o pai de todos os diretórios. E dentro do diretório barra, a gente vai ter geralmente o barra bin, o barra dev, o barra etc, o barra lib, o barra home, o barra mnt, o barra proc, o barra user e o barra var. Alguns sistemas podem variar, alguns sistemas podem não ter alguns desses diretórios, alguns podem ter, e isso vai depender da atualização do seu Linux e da versão que você está usando. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o diretório barra, o raiz. O barra ele vai ser basicamente o diretório pai de todos os outros diretórios, e ele que vai carregar o sistema de arquivos para carga do sistema, quando o sistema liga. E ele também vai conseguir permitir que você adicione outras hierarquias de diretórios, se você quiser, no caso, né? O barra home ele é o diretório casa. Ele contém os diretórios pessoais dos usuários comuns. Quando esse diretório se torna exclusivamente grande, pode ser subdividido para facilitar sua manutenção. Ou seja, se eu tenho uma conta no Linux, se eu tenho um sistema Linux que tem várias contas, dentro do barra home vai ter a conta de cada usuário que faz parte desse sistema. E é lá que a gente vai guardar todo mundo, né, dentro da casa. O barra boot, lá da árvore de diretórios, vai conter arquivos de inicialização. O barra etc, alguns chamam de etc, né? Ele vai ter os arquivos restantes. Esse diretório é muito importante, contém uma miscelânea de dados de configuração, como por exemplo, roteiros de inicialização do sistema em vários níveis e outros como a tabela de sistema de arquivos. Barra var, variables, contém arquivos temporários, denominados variáveis do sistema. Cada máquina possui seu diretório barra var, que não é compartilhado em rede. O barra bin ele vai ter os arquivos binários dos programas executáveis no Linux. Então, ou seja, o ls, o rm, o pwd. Para cada comando que a gente dá, o shell ele vai procurar esse comando lá no barra bin, vai achar o executável dele e vai executar o programa para a gente. Então, todo comando basicamente é um programa que está no barra bin. E barra sbin são comandos para o superusuário, onde só o usuário que tem as permissões máximas do sistema pode utilizar. O barra usr, né, que alguns acham que é o barra user, não, é o barra, ele é o Unix System Resources, ele vai possuir várias bibliotecas, manuais ou outros arquivos estáveis do sistema. Arquivos estáveis são arquivos que não precisam ser modificados durante a operação do sistema. Tipo uma foto, por exemplo, ela é estável. E um usuário pode inserir novos arquivos no diretório USR e compartilhar numa rede. O barra lib ele vai ter basicamente as bibliotecas do sistema. Então, se você é um programador, você já sabe que às vezes você precisa importar algumas bibliotecas e geralmente é lá que o Linux vai guardar as bibliotecas ou as implementações delas, para você chamar no seu programa. Usa-se muito em programação, o stdlib, stdio, o iostream do Java, string.h do C. Além disso, a gente vai ter o barra dev. Barra dev vão ter arquivos que vão representar todos
os outros equipamentos que estão ligados no nosso computador. Então, se a gente olhar no /dev, vai ter vários arquivozinhos especiais, que são como os hardwares que a gente liga no nosso computador, seja o mouse, ou seja uma caixa de som USB, por exemplo. E vão ser dessa forma que esses dispositivos vão conseguir se comunicar com o nosso computador. Também a gente tem o /mnt. /mnt basicamente vai ser onde a gente consegue montar outras hierarquias de arquivos. O que isso significa? Que quando eu tiver um pendrive, por exemplo, e ligar ele no meu computador, eu vou ter um arquivo onde o computador vai ler no /dev, mas onde ele vai montar esse sistema de arquivos vai ser no /mnt. Então, tipo, quando eu for acessar os arquivos do pendrive, é lá que vai estar montado. É lá que eu vou encontrar os arquivos do pendrive. A gente também vai ter o /proc. É um diretório que os dados são armazenados na memória e não no disco. Então, ele nunca vai ter dados permanentes, né? Nele a gente vai encontrar arquivos, entre aspas, com a configuração atual do sistema. Podem ser dados estatísticos, os dispositivos que estão ligados a ele, tipo pendrives, as interrupções que tiveram, endereços de estados das portas físicas, se estão abertas ou fechadas. Vai ter dados sobre a rede, vai ter dados sobre o processador, memória. Né? Tudo isso o sistema vai coletar e vai jogar em arquivos no /proc. E por fim a gente vai ter o /tmp, que vão ser os arquivos temporários do sistema. Então, se um programa precisa instalar algumas coisas e para isso ele precisa criar algumas pastas, salvar algumas coisas, ele vai provavelmente criar alguma pasta no TMP e vai usar isso porque ele sabe que daqui a algum tempo todos os arquivos de lá vão ser apagados, né? E é por isso que a pasta tem esse nome. Então, basicamente, não é para vocês se tornarem experts nas pastas, é só para vocês terem um conhecimento, assim, caso algum dia vocês precisem, né? Se vocês precisarem saber mais a fundo sobre essas pastas, a internet pode ter umas explicações melhores e mais detalhadas do que as que eu estou dando aqui. Então agora vamos falar um pouquinho sobre links. O que são links? Links é um tipo especial de arquivo. Como o próprio nome diz, ele linka arquivos ou diretórios. Né? E existem dois tipos de links, os soft links e os hard links. Um soft link ele vai fazer uma referência ao nome do diretório. Então ele vai ser tipo um apelido ao arquivo. Né? Então ele vai ser tipo. Então é como se ele fosse uma cópia, mas só que sem ser exatamente uma cópia do arquivo. Isso ficou ruim demais, calma aí. Parece que o link está copiando e ele não está copiando. Um soft link ele vai fazer uma referência ao nome do arquivo. Então, basicamente, ele vai deixar eu ter dar vários nomes para os arquivos. Então, eu vou ter vários arquivos com o mesmo nome, mas eles vão referenciar exatamente o mesmo arquivo. Então, eu sempre vou ter um espaço de memória, né? E eu não vou precisar duplicar esse espaço de memória para ter um arquivo com o nome. Então, se a gente olhar na nossa pasta, a gente vai ver vários arquivos. E se nós dermos um ln-s, passar o nome do arquivo, e eu passo o nome do link, né? Que vai ser link, soft link. Quando eu der um ls, eu vou ter um novo arquivo chamado soft link. Então, se a gente usar aquele comando que a gente viu na aula passada, que é o ls-l, a gente vai ver que a primeira letrinha do soft link vai ser um L. E a gente vai ver quem ele está referenciando, que é a carta. E se a gente olhar o conteúdo que está dentro da carta, a gente vai ver que a carta tem um texto. Né? E o texto é: esse é um texto. E agora, se a gente usar a mesma forma, só que pelo soft link, a gente vai ver exatamente o mesmo conteúdo.
Então, ou seja, é como se fosse o mesmo arquivo. E se eu mudar um arquivo, eu vou mudar o link também. E agora, o que é um hard link? Um hard link ele vai fazer referência ao conteúdo do arquivo. Ele vai possibilitar. Ele é basicamente uma conexão mais forte entre o link e o arquivo de verdade, né? E as mudanças que acontecem no arquivo não vão afetar o hard link. Ou seja, como que a gente pode interpretar isso? A gente pode pensar que todo arquivo que a gente tem no nosso computador ele é armazenado no HD. E toda a forma que a gente tem de acessar esses arquivos é basicamente por um hard link. Então, só para efeito de teste, para eu criar um hard link, é basicamente a mesma forma, só que sem um S, né? Eu vou criar uma carta e um link chamado hard link. Agora eu vou ver o conteúdo do hard link, que esse é um texto. Agora, para mostrar para vocês, eu vou mudar o nome da carta. Então, se eu mudar o nome da carta para nova carta, quando eu der o ls-l, a gente vai ver que o soft link que está aqui, ele perdeu a referência. Então ele vai ficar vermelhinho. E se eu tentar ver o conteúdo do soft link, a gente vai ver que não encontrou nada. Mas se a gente tentar ver o conteúdo do hard link, a gente vai ver que continua igual, independente se mudou de nome ou não. Então, o que a gente pode interpretar disso? Que o nome novacarta.txt também é um hard link. E uma coisa super curiosa é que quando a gente dá um ls-l, a segunda coluna que a gente vê, que são esses números, mostram o número de hard links que aquele arquivo tem. Então, ou seja, a nova carta tem dois hard links, que é ela mesma e o hard link, e o hard link tem dois hard links, que é ele mesmo e a nova carta. E se eu apagar a nova carta, eu ainda vou ter o hard link. Então, se eu tentar olhar o conteúdo do hard link, vai ter esse é um texto. E eu não perdi o arquivo. Então, basicamente, o hard link é uma conexão mais forte, onde eu crio uma nova instância para o mesmo arquivo. E o soft link vai ser um link que vai referenciar apenas o nome do arquivo. Para vocês pensarem, para tentar exemplificar melhor, aqui tem um exemplo de link hard link. Então, se eu tenho um arquivo, né, e ele está no HD, que são dados, eu vou ter um hard link apontando para ele, que é o mynode, quer dizer, o myfile.txt, que vai ter o conteúdo do inode. A gente vai ter um myHardLink, onde ele também vai apontar para esse node, então, ou seja, eles apontam para o mesmo dado. Se eu mudar o dado, muda nos dois. Se eu apagar um dos dois, não afeta o outro. Mas o softlink vai apenas referenciar o nome do hardlink que tem para o dado. Então, quando eu der um cat no mySoftLink, ele vai procurar o hardlink e vai mostrar o dado que ele encontrou lá. Então, se a gente apagar o myFile, o softlink não vai ter mais a referência dele, e é por isso que ele quebra. Então, essa é uma maneira de quebrar o softlink. E se a gente criar outro arquivo, por exemplo, e se a gente criar novamente um arquivo, quando a gente der o ls-l, a gente vai ver que o softlink referenciou de novo a carta. Só que agora é essa outra carta, que referencia outro dado, né? E tanto que se a gente der um cat no softlink, a gente vai ver que é outro texto. Então o que aconteceu? O softlink, como ele só referencia o nome, pouco importa para ele qual arquivo que é. O que interessa é só o nome. Então quando a gente criou
um novo arquivo com o mesmo nome do arquivo anterior, ele conseguiu referenciar de novo e ele parou de quebrar. Aí agora vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, mas para que isso é útil? Os links eles possibilitam fazer várias cópias de um determinado arquivo sem realmente copiá-lo. Então, se eu preciso de um arquivo de configuração para vários programas, ao invés de fazer várias cópias, se esse arquivo for muito grande, eu posso referenciar todos com um link e isso vai ter um desempenho melhor, porque todos eles vão ser acessados da mesma forma. E além disso, os links eles não precisam estar no mesmo diretório, eles podem estar em pastas diferentes, né? Então, isso ajuda a gente a criar várias aplicações diferentes que vão usar a mesma parte dos dados de alguma aplicação. Além dos links, outra coisa que a gente pode fazer, que é muito útil no Linux, são os alias. Os alias, né, como o próprio nome já diz, são apelidos. E a gente pode juntar comandos bem grandes, né? Tipo, imagina que você tenha que dar um comando grande todos os dias no seu trabalho. Você pode dar um apelido para esse comando, salvar em algum lugar e usar esse comando depois só pelo apelido. Então, para a gente criar um alias, basta a gente escrever alias, né? O nome do comando. Vou chamar de trem. E eu vou dar um outro comando para ele. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou chamar de trem voador. E vou passar para esse trem voador o ls-a. -f, acho. Nesse momento, a gente acabou de criar um novo comando, que é o trem voador, que quando eu chamar o novo comando, ele vai chamar o ls-a e vai jogar um trenzinho voador na tela. Agora, como é que eu faço para acabar com esse alias? É muito simples. Para a gente acabar com alias, basta a gente digitar um alias e o nome do apelido que a gente deu para o comando, que era trem voador. Isso vai acabar com alias. Mas o alias não é permanente. Então, se você fechar esse terminal e abrir outro terminal, os alias que você fez no primeiro terminal não vão funcionar no segundo, a não ser que você salve isso em algum lugar. Se a gente quiser salvar os nossos apelidos, a gente vai ter que acessar o arquivo .bashrc. Ele fica no diretório til, né, que vai ser o diretório com seu nome. Para você acessar isso, basta usar qualquer editor de texto. Então, se você digitar digite til/.bashrc e der Enter, você vai abrir seu .bashrc. Esse vai ser o arquivo que vai ser executado toda vez que você abrir qualquer terminal. Então, se você colocar comandos no final dele, ele vai ser executado. E é assim que o bash vai lembrar dos comandos dos alias que você deu. Então, se eu colocar aqui no final do arquivo alias trem voador igual ao ls-a-f. Agora, se eu salvar esse arquivo, toda vez que eu abrir um terminal, o novo terminal já vai saber que é um trem o que é o apelido trem voador. Então, só para a gente testar, eu abri um novo terminal, eu fechei os antigos. Tá? E agora, se digitar trem voador, vai aparecer o trem voador na tela. Então, basicamente, o Alias é uma forma muito boa de você juntar comandos muito grandes, né, ou até sequência de comandos num comando só, e isso faz você personalizar o seu sistema. Então, você pode fazer várias coisas legais com isso. Eu mesmo tenho vários comandos legais no meu bash. Agora, falando em Alias, a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente são variáveis que tem dentro do bash, e elas vão ter algumas funções, né? Então, só para dar um exemplo, uma das variáveis mais importantes que a gente vai ver é o path.
E se a gente ver o que tem dentro do path, se eu der um echo no path, echo é um comando que printa o que tem dentro da, ele printa o que tem dentro da variável, né? Eu vou ver que dentro do path tem vários caminhos absolutos, né, que vão mostrar o caminho de diretórios. Então o que vai acontecer quando eu der qualquer comando? Sempre quando eu der um comando, né, tipo ls, ele vai procurar em cada um desses diretórios, né, a implementação desse comando, que se chama ls, e vai executar. E é assim que vai funcionar o path. Então, se eu quiser criar comandos meus para o Linux, basta eu fazer os comandos, né, em alguma linguagem de programação, criar arquivos executáveis, salvar em uma pasta e adicionar essa pasta no path. E assim eu vou ter os meus próprios comandos do Linux, né? O que é uma coisa bem interessante para se fazer. O Linux tem várias outras variáveis de ambientes e isso só foi para mostrar e explicar mais ou menos o que elas são, e caso vocês tenham algum problema ou interesse, vocês podem tentar descobrir em outros lugares, né? Então agora, pessoal, a gente vai ver uma coisa que se chama auxílios em comandos. Vocês já devem ter notado que às vezes as palavras só aparecem no meu Linux, né, quando eu digito alguma coisa no terminal. Por exemplo, a gente tem a aula de Linux com MP4. Se eu quisesse dar um cat nisso, eu de repente digito A e aparece o resto da palavra. Isso não é porque eu digito rápido, não. Isso é porque eu uso alguns atalhos que ajudam os usuários de Linux a fazerem as coisas mais rápidas, que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro desses atalhos é o tab. O tab, ele vai completar basicamente tudo que você precisa que ele complete, né? Então, se eu simplesmente escrever um ls, por exemplo, escrever um n de nova pasta, né, porque eu sei que tem uma nova pasta ali, e apertar tab, ele vai autocompletar para mim com a primeira coisa que ele achar que bater, né, que começar com n. Agora, e se tiver duas coisas que comecem com a mesma letra, por exemplo, C, né? Então, vamos criar um arquivo aqui, carta2.txt, carta. Agora, se a gente olhar aqui, a gente vai ter dois arquivos chamados carta, uma 1, outra 2. E quando eu quiser dar um cat, por exemplo, ver o conteúdo do arquivo, digitar CA e apertar Tab, ele vai completar até onde ele achou que completa. E quando eu apertar Tab duas vezes, ele vai mostrar as duas opções que tem. Então, se eu escrever um 2, ele vai terminar de completar para mim, usando o Tab, obviamente. E se eu apertar um ponto também. Então, o Tab é uma ótima maneira de você escrever mais rápido no terminal. É a melhor coisa inventada até hoje. Além do Tab, a gente tem a seta para cima. Então, se eu quero usar um comando que eu já dei, eu só preciso apertar a seta que aponta para cima do teclado, né? E vai mostrar todos os comandos que eu já dei. Tem invador, git, bash. E assim eu posso achar os comandos. Só que agora, se eu dei muitos comandos, né, e eu quero achar um comando específico, eu posso dar Ctrl R e digitar o que eu lembro do comando. Eu lembro que era alguma coisa com trem. E aí ele vai mostrar a primeira match que ele achar que tiver a palavra que você colocou. Aí se você der Enter, ele vai rodar o programa para você. E quando você apertar a seta para cima de novo, vai ser o último comando. Então o Ctrl R é uma ótima forma de você achar o comando que você já deu. Aí o Ctrl U, imagina que você já escreveu vários comandos, né? ls, cat, carta, ls de novo. Aí você quer apagar tudo. Basta digitar Ctrl U, vai apagar a linha inteira que você escreveu. Duas coisas muito úteis é se você digitar um comando que abre alguma coisa. Por exemplo, se eu digitar o gedit, ele vai abrir um editor de texto. E se eu olhar no meu terminal, ele vai estar travado, porque ele vai estar executando o programa gedit. Agora, para eu matar o gedit, para eu fechar o programa gedit,
Eu só preciso apertar Ctrl D ou Ctrl C. Ctrl D ele basicamente vai fechar o Gedit, só que de uma forma gentil. E o Ctrl C vai basicamente forçar o Gedit a fechar, não interessa se o Gedit está sendo executado ou não, ou se os arquivos estiverem salvos ou não. Então, se eu apertar Ctrl C, acaba o Gedit. E eu volto a ter o controle do terminal. E outra coisa que também é bem legal, né? Eu dei um ls aqui, eu vi que tem um diretório nova pasta, então eu posso simplesmente dar um cd nova pasta, né? Ponto e vírgula ls. O que vai acontecer? Quando eu escrevo ponto e vírgula, eu posso digitar vários comandos em sequência. Então, o Linux vai fazer o primeiro comando, ele vai entrar na nova pasta e em seguida ele vai dar um ls dentro da nova pasta. E como não tinha nada na nova pasta, ele realmente mostrou que não tinha nada. E agora, só para continuar, opa, e agora por fim, a gente vai ver uma coisa que vocês já me viram usando, né, nos exemplos do terminal. E essa coisa se chama redirecionamento. O que é redirecionamento? Redirecionamento é uma forma da gente transferir as coisas de um comando para outro, né? Os comandos e os programas, a maioria deles pelo menos, eles utilizam a entrada padrão e a saída padrão do sistema. A entrada padrão do sistema é o teclado e a saída padrão do sistema é a tela. Então a maioria dos programas vão usar esses dois carinhas para fazer as coisas, né? Tipo, por motivos óbvios, né? Para interagir com os usuários. E para fazer esses redirecionamentos, a gente vai ter algumas setinhas. Por exemplo, se eu der o comando cat, ele vai ser um comando onde ele abre algum arquivo, certo? Tipo a carta. Eu estou na nova pasta, então não tem a carta, desculpa. Se eu der um comando cat na carta, .txt, eu vou ver o conteúdo da carta, que é outro texto. Então, ou seja, o que o cat fez? O cat pegou o conteúdo da carta e jogou na saída padrão, que é a tela. Agora, se eu quiser redirecionar esse conteúdo que saiu na saída padrão e jogar em outro arquivo, posso usar cat carta, usar a setinha de redirecionamento, né, que é a boquinha de jacaré, sinal de maior, e eu simplesmente passo para o outro arquivo criando o nome que eu quiser. Então, se eu criar mais uma carta, eu vou criar um arquivo chamado mais uma carta que vai ter o conteúdo da carta que eu digitei. Então, se eu der um cat no mais uma carta, eu vou ter outro texto. Então, o que aconteceu? Ao invés de eu jogar o resultado do programa cat na saída padrão, eu redirecionei esse resultado para um novo arquivo, né, que foi o nova carta. E também eu consigo passar arquivos para comandos, né? Então, só para exemplificar, o cat na verdade já faz isso. Se eu passar o nome do arquivo, ele já vai pegar, né? Mas se eu passar cat e digitar o sinal de menor, ou seja, apontando para o cat e o nome do arquivo que eu quero passar, eu vou estar passando para ele, né? Eu vou estar jogando na entrada do cat esse arquivo. Então ele vai mostrar para mim o que está acontecendo, né? O conteúdo do arquivo. Então isso é uma forma muito útil de você jogar arquivos dentro da entrada de programas, né? Você pode usar a setinha apontando para o programa. Agora, só que isso tem um problema. Esse tipo de redirecionamento que a gente fez por primeiro aqui é um redirecionamento destrutivo. Ou seja, ele vai apagar todo o conteúdo que tinha antes no arquivo, se ele tinha algum conteúdo, e vai escrever o novo. Então, se eu digitar um cat de novo, e der um cat no mais uma carta,
ele vai mostrar que tem outro texto, ou seja, ele sobrescreveu o texto que tinha antes e escreveu um novo texto no lugar. Agora imagina que imagina que eu não queira destruir o conteúdo antigo do arquivo, eu só queira que ele escreva no final, assim. Então uma maneira da gente fazer isso é usando a setinha dupla. Essa seta dupla, ela vai fazer exatamente a mesma coisa que a primeira seta faz, só que ao invés de destruir, ela vai escrever no final do arquivo. Então, só por exemplo, ele vai pegar o conteúdo da carta, ao invés de jogar na saída padrão, ele vai jogar na nova saída que a gente determinou. Então, quando eu der Enter e olhar o que tem na carta, vai ter dois outros textos. Vai ter a primeira linha que era o antigo, o conteúdo anterior e o conteúdo novo. Isso pode ser muito útil dependendo do caso. Ah, tipo, para que isso serve? Imagina que eu queira salvar um alias novo, né? Alias é um teste. Aí, o que esse alias faz? Ele escreve uma mensagem funcionou. Certo? Então, se eu digitar um teste, ele diz funcionou. Agora, eu queria salvar esse arquivo sem precisar abrir um editor de texto rapidamente, só escrever lá no final. Então eu posso simplesmente, né, dar um echo no um teste igual a echo funcionou. Isso vai retornar exatamente essa string. Espera aí. Isso vai retornar a nossa string e se eu redirecionar isso pro /bashrc, a hora que eu der um tail no ponto .bashrc, ver as linhas finais, né? Opa. Eu vou ver que vai ter o alias do trinvador e um teste funcionou. Então, se eu abrir um novo terminal e fechar o antigo, né, e tentar digitar o comando um teste, um, eu salvei errado. Enzo, corta essa parte, tá? Tio barra, eu esqueci de digitar o alias. Bash rc. Ok, agora para que esse redirecionamento não destrutivo é útil? Imagina que eu queira criar um alias, né? Alias igual a alias um teste igual a echo funcionou. Quando eu digitar isso e digitar um teste, vai executar o comando que eu pedi para o alias. Beleza. Agora imagina que eu quero salvar isso lá no final do bashrc, mas só que eu quero salvar isso de uma maneira rápida. Para isso dá para a gente usar o redirecionamento. O echo é simplesmente um programa que repete a string que você colocou nele, né? Então se a gente fizer um teste aqui, alias um teste, né? E a gente coloca barra to funcionou.
echo. Então, ele vai mostrar a string ele vai retornar a string que a gente pediu para ele retornar. E é exatamente isso que eu quero escrever lá no final do bashrc. Então, quando eu der um tail no tio_bashrc, ou seja, ver o que está no final do arquivo, vai ter lá que eu escrevi o trem voador, né, que a gente já mostrou mais cedo, e um teste. Então, se eu abrir um novo terminal e fechar o antigo, quando eu digitar um teste, vai dizer que funcionou. Então, o redirecionamento ele é uma maneira mais rápida de você jogar no Bash, ou vai ter outro propósito dependendo do caso. Então é uma ferramenta muito útil, né? Os dois sinais menores eles não vão ser um redirecionamento diferente, né? Na verdade, eles vão ser outra coisa. Por exemplo, eles vão ser uma maneira de eu terminar o comando. Por exemplo, eu vou echo esse é o começo de uma frase. Aí eu passo os dois caras, eu vou dizer fim, né? Porque é a palavra que eu quero que o comando termine. E esse é o final. Termino as aspas, escrevo fim. Então o que aconteceu? O echo vai digitar, esse é o começo de uma frase, ele também vai digitar o que eu coloquei aqui, e ele vai colocar todo o final da frase que eu terminei, né? Mas a partir do momento que eu digitar a palavra fim, ele já vai entender que é o fim do comando echo. Isso não tem muita utilidade, eu confesso. Quer dizer, eu nunca utilizei para nada, mas imagino que deva ter gente que usa. Né? Mas isso é só para explicar que isso não é de fato um redirecionamento. E, como a gente já viu, a gente consegue passar arquivos para entradas de programas, a gente consegue passar a saída de programas para arquivos, redirecionando, mas também a gente consegue passar a saída de um programa para a entrada de outro programa. Por exemplo, se a gente der um ls, vai mostrar o conteúdo da pasta na saída padrão. Se eu tentar redirecionar isso para um cat, não vai dar em nada. Porque o cat, na verdade, porque esse tipo de redirecionamento só vai redirecionar para arquivos. Então, quando eu der um ls de novo, vai ter agora um arquivo chamado cat, e esse arquivo chamado cat vai ter os conteúdos do ls. E não é de fato o que a gente queria, né? rm cat. Aí agora, como que faz para passar o conteúdo do ls para a entrada do programa cat? Para isso, existe essa barrinha que a gente chama de pipe. E ela serve para passar a saída padrão de um programa para a entrada padrão de outra. Então, quando eu der um ls pipe cat, o que vai acontecer é que o ls vai rodar, ao invés de jogar a saída dele na saída padrão, que é a tela, ele vai jogar na entrada padrão do cat, e o cat vai processar, que é isso que ele faz, e simplesmente plotar na tela, que é a nossa saída padrão. E também dá pra gente recombinar isso, né? Por exemplo, se a gente fizer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de colocar na tela, a gente colocar a saída do cat como nova saída, né? Quando a gente for olhar o que tem dentro da saída do cat, a gente vai ver que vai ter exatamente o que era para ter no ls, né? Que é todo o conteúdo da pasta. Então dá pra gente fazer coisas muito poderosas, né? Alinhando programas. Dá pra fazer coisas muito poderosas combinando comandos. Se eu der o ls-l, né, e dar um cat na saída, eu vou ter basicamente a cópia da lista que a gente estava vendo antes, né, que a gente viu nas aulas passadas. Então isso é uma coisa muito legal e muito poderosa para se fazer dentro do Linux. E com isso
a gente acaba a aula 3, né? Então, até a aula 4 e tchau pra vocês.